Salve, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal está assistindo isso aqui. Sejam bem-vindos ao Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS. Hoje a gente tem várias novidades aqui, uma presença ilustre, né, que vai se apresentar aqui para todos nós. Temos novidades, então acho que todo mundo me conhece, sou o Saulo, diretor de negócios aqui da ICTS aqui em São Paulo, e hoje meu convidado, não é nem convidado, é proprietário aqui desse ambiente, desse podcast, né, o Anderson, e vai se apresentar. Eu falo em todos os episódios que a gente faz isso a várias mãos, né, tem várias pessoas, e aqui um dos idealizadores junto comigo desse podcast, então é um prazer imenso, né? Algo planejado há muito tempo dele estar aqui e a gente vai falar muita coisa nova. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Saulo. Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer imenso aqui estar participando do programa. Como você falou, a gente vem idealizando, né, juntos esse programa há muito tempo. É algo que é um legado que a gente quer deixar para a segurança, para a área de segurança empresarial, segurança pessoal, patrimonial como um todo. Bom, ele já falou, meu nome é Anderson, né? Sou niteroense, lá do Rio de Janeiro, sou parzinho do Saulo lá no Rio, da ICTS Security, e vai ser um prazerzão enorme dividir esse programa contigo, meu parceiro. Legal. Pessoal, aprendo muito com o Anderson, né? A gente soltou em 2023 3 episódios falando em logística, é um especialista na área, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né, nesse programa de hoje, a gente vai fazer um grande compilado, né, dos nossos programas de 2023. Trouxemos grandes convidados, tratamos temas muito importantes, né, de segurança empresarial na prática, voltado para logística e transporte. Então, hoje a ideia aqui é, primeiro, trazer para a mesa, né, o Anderson, que vai capitanear comigo esse projeto em 2024, então vocês vão ver bastante o Anderson aqui liderando essa bancada, essa mesa, e também a gente falar sobre esses aprendizados, né, todos esses grandes gestores que passaram aqui, todo o legado que eles deixaram para a gente aqui nesse podcast. Então, acho que a gente vai começar a fazer um grande resumo, né, e depois a gente vai soltar aqui um bate-papo corrido, sem treino, porque a gente não teve tempo de debater, então eu costumo dizer, é freestyle, quem sabe faz ao vivo. Então, acho que eu posso começar, né? Acho que o primeiro episódio a gente trouxe aí gestores de grande relevância, o Fagundes e o Mizuguchi, falando sobre o transporte e o e-commerce, né? Então, acho que foi super interessante, a gente abriu com chave de ouro, né? E como que a segurança se tornou estratégica na logística, né? Até para a gente recapitular um pouquinho do tema, foi bem rica a discussão. Exatamente. Né? Então, vários inputs, né? Então, que a gente trouxe aqui e abordou. Então, quem não vê esse episódio, né? Depois a gente deixa lá na descrição, lá para o pessoal ver, foi super bacana. E aí, depois a gente veio com transporte ferroviário. Logística ferroviária com o Neves, Antônio Neves, grande parceiro, grande gestor de segurança. O tema, inclusive, segurança corporativa de norte a sul, né? Exatamente. Neves que está com um super desafio lá na empresa, né? Exato. E aí a gente trouxe grandes números, grandes desafios, né? Como fazer segurança corporativa na ferrovia. Estamos falando aí de milhares de quilômetros de ferrovia. Então, foi também uma grande aula. Então, a gente trouxe para cá. Na descrição, vamos deixar o link lá também. E, por fim, né? Terceiro episódio, voando alto, né? Acho que é o nosso lema, inclusive, aqui no Segurança Empresarial na Prática, né, Saulo? A gente quer deixar um legado bem bacana para a turma. E aí são os desafios da segurança na logística aeroportuária. Exatamente. Né? A gente falou bastante com o Fábio. O Fábio agregou muito conhecimento, trouxe várias curiosidades. A gente falou de planejamento de segurança, a gente falou de hubs, né, de carga fracionada, a gente está falando de transporte de ponta a ponta, né? Não, o aéreo é o principal, mas ele fala de last mile. Então, assim, também uma aula que a gente teve aqui no podcast. E o bacana é que a gente explorou em todos os episódios, se a gente pensar bem no compilado e foi planejado isso, todos os tipos de modais, talvez só com exceção do marítimo ali, né?
daquela transporte ali de cabotagem e tal, mas a gente tem o modal rodoviário, ferroviário e o aéreo, Exatamente. né, que é a grande logística que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Transporte marítimo ainda é um pouquinho menos explorado, principalmente na rede fluvial que a gente tem no Brasil. Exato. E aí fica o desafio, né? A gente vamos descobrir aí, né? Tem grandes gestores na área portuária para a gente fazer um episódio depois para a gente falar também sobre esse modal que é super importante. Conectar os nossos parceiros lá do norte do país, do nordeste, que a gente sabe que tem uma atração enorme esse tipo de modal. Exatamente. Então, assim, um grande resumo, né, dos episódios e o que a gente trouxe aqui voltado para a logística. Então, o episódio de hoje é a gente fazer um grande encerramento, né? Porque a gente vai entrar uma temporada 2024 aí com grandes nomes, com grandes temas, mas acho que não seria justo a gente não fazer esse grande compilado, né? E aí vem aquela provocação, né? Eu que gosto das provocações, nessa aula a gente estava falando mais cedo no caminho do aeroporto, né? Como que a área de segurança empresarial tem se tornado estratégica na logística? Exatamente. E a gente fala desde o início, né? A gente falou, pô, risco, né? Então, o gestor de segurança ou a logística em si, para você fazer um grande plano de segurança e para que ela seja estratégica, você tem que conhecer seus riscos, suas ameaças, né? Suas vulnerabilidades e tudo que... E a gente tem falado de Brasil. Brasil, o empresário, ele lida com risco. O risco, ele traz oportunidades, né? O risco é a incerteza de algo acontecer, de se concretizar. Então, você pode ter algo bom e algo ruim. Se você estiver preparado, se você tiver uma área de segurança bem estratégica, ligada nesse monitoramento dos riscos, das ameaças, apta a identificar as vulnerabilidades das áreas internas ali de produção, de armazenamento, né, e distribuição também, você vai gerar vantagem competitiva. Então, assim, risco não necessariamente é algo ruim, mas desde que o negócio esteja preparado para lidar com esses riscos. E aí é onde a gente entra, né? Não é? Onde a segurança entra, onde os gestores de segurança, os profissionais de segurança entram nessa grande oportunidade, né? Vamos dizer assim. E o mais bacana que acho que todos os gestores que estiveram aqui, sem exceção, eles trouxeram um ponto que eu considero fundamental, que a área de segurança ela tem que se integrar ao negócio, à atividade fim. Exato. Mas não é ser uma atividade meio, né? É ser uma atividade que gere inteligência, que gere vantagem para o negócio, que faça com que as coisas aconteçam. Exatamente. A gente pode citar alguns, né? O Fábio falou da rastreabilidade. Pois é. Né? O Neves falou da disponibilidade da ferrovia. O SLA de atendimento ao cliente. Exatamente. Se não tiver segurança, não chega a tempo lá no cliente. Se tiver um roubo de carga no meio do caminho, já impactou a frustração. SLA. E a frustração do cliente final. Então, todos eles trouxeram exemplos na prática, né? De como que a segurança alinhada ao negócio, né, ela é estratégica, ela é diferencial, né? Segurança não é custo, né? Segurança é estratégia. Então, mas é algo que a gente sempre fala, né? A dificuldade que nós, gestores de segurança, tínhamos, porque já mudou, de lidar com o nível lá do C-Level para vender a segurança como investimento. Exato. Né? Então, segurança não é custo, gente. Segurança é investimento. É isso. Isso aí. Extremamente estratégico. E gera negócio, gera qualidade, né? E traz vantagem para as empresas. Né? Exatamente. Principalmente, né, Saulo, se a gente falar aí de estados como São Paulo, né, Baixada Santista, que você conhece bem. Se eu falar do meu Rio de Janeiro, né, que é aquela loucura para operar o setor logístico dentro do Rio de Janeiro e fazer as distribuições chegarem até os clientes sem nenhum tipo de intercorrência, realmente somente com uma área de segurança muito estratégica, muito atenta a monitorar riscos, ameaças, a identificar previamente as vulnerabilidades, a atuar cada vez mais com inteligência. Né? Inteligência
no sentido mais amplo da palavra, né? Inteligência em dados, inteligência geoespacial, inteligência de segurança, integração com os órgãos de segurança pública, né? Fazendo toda esse monitoramento, inclusive de quadrilhas especializadas em roubo de carga, fazendo monitoramento do movimento lá das associações de moradores, das comunidades que podem impactar no negócio ali no entorno da empresa, principalmente quando a gente fala de armazenamento, né, e distribuição. Então, Exato. Isso impacta bastante na cadeia logística como um todo. E tem um ponto que é interessante também, que eu acho que alguém trouxe aqui, falar um pouquinho de ESG. Né? Então, a gente às vezes deixa um pouquinho de lado a questão dos desastres naturais, que são riscos. Exatamente. Né? E a maioria dos desastres naturais são causados pelo homem. Tá? Isso aí de desastre natural não tem nada de natural. O homem que causou, porque só tem desastre se tiver uma população para ser impactada por aquele evento. Exato. E aí a gente tem isso acontecendo nas rodovias, que é o principal modal ali que a gente tem de distribuição. Então, quando você tem uma encosta, por exemplo, que vem abaixo e interrompe o trânsito na rodovia, você tem um impacto na entrega do cliente. E o gestor de segurança hoje, a área de segurança, tem que estar atento a esse tipo de evento climático. Exatamente. E aí a gente falou isso nos episódios, né? A área de segurança conecta tudo isso. Aí você falou, inteligência de forma ampla. Então, através de relacionamento institucional, enfim. É uma área que eu digo que é multidisciplinar. Exato. O gestor de segurança não pode entender só de segurança. Alguém também falou isso aqui. Alguém, aliás, né? Foram vários gestores que falaram isso. E o que a gente vem falando muito, né? O gestor de segurança é um gestor de negócio de segurança, né? Sim. Ele tem que ser tem que mudar o mindset dele. Pro-business, Sim. né? Se ele, eu costumava dizer, né? Se você pegar o objetivo estratégico da tua área de segurança e ele não atinge nada do BSC da empresa, cara, tem alguma coisa errada. Se você não impacta nenhum objetivo estratégico da empresa como área de segurança, cara, você está desalinhado. Sim, né? Totalmente. Você está ilhado, você não é estratégico. Então, o gestor se você não é estratégico, você não é relevante. Se você não é relevante, você não é necessário. Se você não é necessário, você é custo, né? Pois é. É isso, você vai desdobrando. Pô, gente, a gente fala isso aqui, ó, é 1 hora de episódio, tá? 1 hora é o que a gente fala todo dia. Então, isso aqui vai dar muito desdobramento. É uma coisa que é bacana, a gente falou da atuação estratégica, né? da visão integrada, da segurança como um todo, mas a gente tem algumas camadas de proteção. E a gente fala muito em tecnologia, né? Quando a gente fala em logística. Tecnologia é um dos pilares, é a tecnologia, né? E o pessoal bate muito nisso, né? Tecnologia e inovação. Tecnologia e inovação. Dentro da segurança. Todo. Mas tem 2 passinhos antes, né? 2 camadas antes que a gente tem que trazer aqui para a conversa. Né? A primeira são as pessoas, né? E a segunda são os processos. Exato. Daí, quando a gente fala de pessoas, né? A gente conversa isso quase que diariamente nessa aula, e a gente vê isso o tempo todo nos cases que a ICTS tem ao longo dos projetos. Quando a gente fala de tecnologia, de processo, você pode ter o melhor processo, você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver as pessoas capacitadas, bem treinadas, antenadas com a percepção de risco do negócio que ela está sujeita, você joga por terra qualquer tecnologia. Qualquer investimento. Qualquer investimento. Você pode ter a tua melhor política de gerenciamento de risco do mundo, mas se as pessoas não forem capacitadas, se as pessoas não forem checadas, você vai ter uma fragilidade enorme na tua cadeia logística. Exatamente. E aí, né, como você falou, dar um passo atrás, né, e das camadas de proteção, e lógico que a gente traz os convidados aqui, né, explora bastante, e é o espaço para as pessoas falarem, né, para a gente dar palco para grandes gestores e a gente gerar conhecimento para o nosso público. Esse é o nosso propósito aqui, mas aqui a gente está numa mesa de discussão interna, vamos dizer assim, e aí a gente fala sobre as camadas, né, que a gente fala do equilíbrio entre a metodologia ICTS, que é uma metodologia mais do que vencedora, né, e aí você está trazendo isso para a prática, né, então às vezes a gente se depara muito, né, os grandes clientes, mas eu investi milhões em tecnologia e falhou.
Aí onde você vem com essa tua... Então, tem até alguns cases interessantes, né? Você investiu milhões em tecnologia, você tem o melhor sistema de segurança eletrônica, mas aí você desligou um colaborador que tinha acesso à senha do seu sistema e você não trocou a senha. E amanhã ou depois esse ex-colaborador, magoado, né, ou até mesmo aliciado pelo crime organizado, de alguma forma, ele passou a senha para essa quadrilha especializada. Gente, isso é caso real, tá? Isso aconteceu. É verídico. Está aqui o Saulo que não vai me deixar mentir sozinho. Atuamos nesse caso. Exatamente. E aí o que acontece com isso? O criminoso ele vai lá, desliga remotamente as câmeras e entra com um caminhão no CD, entra e sai, ninguém viu, não tem placa, e aí não tem mais o que ser feito. Já aconteceu, o risco já se concretizou. Você tinha o melhor sistema de segurança eletrônica, mas você não tinha a questão ali dos processos e das pessoas com uma percepção de risco adequada ao tamanho da sua operação. Exatamente. Esse é um exemplo prático, né, do que pode acontecer. E engraçado, né? Tem muito, isso vem acontecendo constantemente com a gente, né? Às vezes a gente faz a consultoria, né? Faz análise de risco, as nossas recomendações de forma do equilíbrio, né? Pessoas, processos, tecnologia, inteligência e tal. E a pessoa escuta, não, pô, você está falando aqui de pessoas, não, mas eu tomei a decisão na minha empresa de investir em tecnologia. Em pessoas, a gente está querendo sair desse investimento em pessoas, a gente quer ser mais digital, e aí é onde a gente encontra as rupturas, né? Que são as vulnerabilidades. Então, exatamente, não dá para delegar o sistema. Você tem pessoas operando esse sistema, você tem que ter os processos muito bem definidos, né, com uma governança, sempre revisados, etc., e as pessoas engajadas, né, treinadas, capacitadas. E é um ponto interessante que você trouxe, Saulo, porque qualquer metodologia de análise de risco, qualquer uma, sempre vai tocar nesses pilares. A gente sempre vai se esbarrar, né, com pessoas, processos, tecnologia. Isso aqui o tripé é o padrão, né? O tripé é o padrão. É quase como igual aquele triângulo do crime. Isso. Né? Se você não tiver alguma coisa ali funcionando bem, o teu sistema vai estar vulnerável. Exato. Né? E aí tem um ponto que é bastante interessante, né, nessa questão, que se você não tiver essa tecnologia muito bem equilibrada, dimensionada, você tem o risco, né? Você tem a vulnerabilidade. Mas um ponto muito importante que eu vejo o tempo todo acontecer é que assim, as pessoas acham que investir em tecnologia eu posso eliminar o processo, ou eu não preciso do ser humano ali naquele local, né, naquela atividade, porque simplesmente eu coloquei a tecnologia. Ele faz o ROI, falando, eu vou investir porque em tanto tempo depois eu não preciso mais daquela pessoa ali. Só acabou. que aí basta um evento para que o ROI dele vá por água abaixo. Né? Então, assim, por isso que a gente sempre diz que os sistemas ali, os pilares, eles têm que estar em perfeita harmonia e equilíbrio. Porque quando não está em equilíbrio, você tem esse desalinhamento e aí basta um evento para você jogar sua estratégia toda por água abaixo. Exatamente. E aí a gente falou de pessoas, e aí tem o pilar de pessoas, que é um ponto estratégico demais, que a gente fala, que é a avaliação do perfil ético. Suscetibilidade. Suscetibilidade, né? Então a gente fala muito lá em logística que a gente tem uma política de gerenciamento de risco. Mas se a tua equipe de distribuição não segue a política, ou pior, às vezes não conhece por falta de treinamento, né? É algo que eu vejo assim, diariamente nas nossas operações, o investimento que se faz em treinamento, em matinais, treinamento, é massificar e mesmo assim alguém vai cometer um desvio. E esse desvio, uma vez sendo descoberto, tem que ser apurado a fundo as razões e identificado se você permanece ou não com aquele colaborador na operação. Muitas vezes não por uma questão de envolvimento, mas porque simplesmente a pessoa não tem a capacidade, né,
e eu digo a capacidade mesmo de flexibilidade ética e moral mesmo, por uma questão do meio em que vive, uma questão de criação, uma questão mesmo de estilo de vida dela, né? E aí ela tem muita dificuldade em cumprir um processo. E aí eu vou dar um exemplo claro, você foi até o cliente pagou em dinheiro, você não colocou o dinheiro dentro do cofre, o bandido te assaltou e vai levar a grana, e poderia ter sido evitado. Ou, pelo menos, poderia ter sido criado um obstáculo, né? Mas não foi por uma falha de procedimento, que, na verdade, foi uma falha do ser humano. Lembra do desastre natural? Não tem desastre natural. Então, não tem erro de processo. O que tem é falha humana. E falha humana a gente tem que tratar. E como a gente trata a falha humana? Com gestão, com inteligência, né? Dependendo do volume da tua operação, você pode inserir elementos que estão ligados ali à tecnologia e inovação, uma inteligência artificial para analisar os eventos, para tirar insights, para tirar conclusões que demorariam a ser realizadas por um operador humano, e você ganha tempo para poder ver e agir. É o que a gente fala sempre aqui na CTS, né? Não basta identificar, você tem que identificar e agir, porque senão a coisa vai continuar acontecendo, você não trata e você continua com aquele problema. Sofrendo. Exato. E aí a gente falou, né, então, para finalizar essa camada, né, chamada pessoas aí, a gente fala dessa avaliação de perfil, a suscetibilidade. Então, enquanto aquela pessoa é suscetível a descumprir um procedimento ou a tomar uma decisão errada dentro do teu processo, então não adianta você ter tecnologia se a pessoa está propensa a não operar corretamente, ou o processo, ela está propensa a não cumprir, né, a buscar atalhos, ou até mesmo atuar de forma com fraudes, enfim, conluio e etc. E aí, uma coisa bacana que a gente vê no dia a dia aqui é justamente aquele ponto, né? Você tem lá a pessoa, passou pelo teste de integridade, vamos dizer assim, tem um nível de risco essa pessoa, e aí o contratante, o cliente, ele resolve investir porque ele gosta daquela pessoa. Não, ele é alto risco, mas olha, eu vou continuar com ele na operação. Vou comprar esse risco. Eu vou comprar esse risco. Né? E aí o cliente ele compra o risco se concretiza e poderia ter sido evitado. Né? E a gente ouve muito isso dos nossos clientes. Caramba, eu não ouvi vocês, continuei com essa pessoa na operação e o que vocês falaram aconteceu. Mas aconteceu porque já tinha indícios que iria acontecer. A pessoa já vinha, inclusive, violando as políticas da empresa. Então, era só uma questão de tempo. Por mais que você tenha ali... eu sei que as gerenciadoras de risco fazem muito isso, e fazem até bem, tá? Mas eles pegam lá a questão do comercial e do criminal. Mas comercial e criminal, a gente está falando, é uma situação financeira que hoje todo brasileiro tem, a maioria dos brasileiros tem dívida, né? E tem uma questão do criminal, que ali são anotações criminais que muitas vezes aconteceram. Passado. Mas tem coisas que estão em curso. Mas e mesmo aquela pessoa que nunca transgrediu? Ou que nunca foi pego, né? Que nunca foi pego. Não quer dizer que nunca transgrediu. Como você identifica que essa pessoa ela precisa de um nível de atenção maior por parte da gestão? E a gente tem cases que a gente aplicou, né, essa metodologia, e o resultado foi impressionante. Sim. Impressionante. O gestor fala, caramba, realmente o resultado reflete a prática. Essa pessoa, de fato, tem uma grande dificuldade. O que eu faço? É para demitir? A primeira coisa é para demitir? Não. Você tem uma política, você tem um manual de ética, conduta, né, de boas práticas. Primeiro você treina, né? A não ser que seja um caso extremo ou que seja algo muito grave. Então você tem que tentar trazer aquela pessoa à consciência daquilo que é certo ou errado. Porque às vezes, aquilo que você falou, o meio ambiente que essa pessoa vive
ela já vive, ela é obrigada a conviver por uma questão social inserida num local hostil e que acontece muita coisa errada. Aí você vai falar, ela é conivente com atos antiéticos. Porra, ela vive dentro de às vezes, de uma comunidade que ela é o dia a dia dela, ela tem que fechar os olhos para aquilo pela segurança da família dela. Então, como a gente consegue trazer a consciência, é um ponto. Ou não, falar, olha, para essa função, esse tipo de resultado, ele é mandatório, não tem o que fazer. Mas ele te dá uma direção preventiva para que você não pague para ver. Então, existem, viu, gestores, como fazer, né? E a gente na ICTS, a gente tem vários cases aqui que dão esse direcionamento. Funciona. E funciona bastante, né? Ontem eu estive entrevistando um candidato e foi interessante, porque ele acabou sendo desligado porque ele relatou um caso de irregularidade. E isso acontece na prática. E não é diferente também com a logística. Então, pode ser que, se eu der, como gestor, se eu der o exemplo errado, quer dizer, aquela pessoa que foi até mim, ou até o meu canal de denúncias, fez uma denúncia sobre algo que estava acontecendo errado na operação, e o recado que eu dou é de desligamento daquela pessoa, né? Quer dizer, eu fecho os olhos e não tem problema aqui na minha operação. Então, assim, pessoas acabam sendo a camada de proteção mais importante, muito mais importante do que processo, muito mais importante do que tecnologia. Se a gente pegar aí o planejamento estratégico de várias empresas, inclusive, o pilar pessoas está no centro. Sim. A gente só dá, é quase que clichê nessa aula, mas é um grande mantra. Você só dá resultado por meio das pessoas. Você pode ter tecnologia, você pode ter, sabe, um processo, tal, mas no final das contas, no final do dia, a tua fragilidade, o teu risco, ele é causado por pessoas, ou por omissão, né? Por dolo, ou por negligência, ou por culpa, mas são as pessoas que causam as vulnerabilidades no sistema de segurança. Exato. E aí a gente falou, né? Pessoas, aí você tem os processos para poder padronizar a ação dessas pessoas, e a tecnologia é algo que você parametriza ali, né? Planeja a tecnologia para dar suporte às pessoas e aos processos, para que aquilo rode de forma correta. Olha como é que é lógico, uma coisa que a gente vive na prática aqui no dia a dia. Né? A gente fala o tempo todo em tecnologia e inovação aqui na ICTS. Né? Só que para trazer mais tecnologia e inovar mais, você precisa ter processos bem construídos e bem consolidados, para depois você transformar esses processos em rotinas, em sistemas, em aplicativos, em aplicações, enfim. Então, as coisas estão totalmente interconectadas, principalmente a parte de processos com a parte de tecnologia. Então, se eu tenho processos bem consolidados, se eu tenho uma política de gerenciamento de risco bem consolidada, bem desenhada, e outra, é um documento vivo. A gente sempre fala que o risco é dinâmico. Sim. O risco muda, o cenário muda, a ameaça muda. Então, se isso tudo muda, por que a minha política de gerenciamento de risco não muda? Por que ela não tem que ser revisitada? E tem que ser, né? E tem que ser. E aí o que a gente fala, mais um exemplo, né? Case real, né? A gente está trazendo alguns cases. Recebi um e-mail semana retrasada. A gente fez um trabalho de análise de risco, diagnóstico da área de segurança e tal, e a gente colocou lá. A análise de risco tem que ter, conforme a ISO 31000, você tem a periodicidade e tal, você tem que... Porque você falou, o risco é dinâmico. Sim. Então a tua análise tem que ser constante. Tem alguns segmentos que ele faz semestral. Ou dado a mudança de algum cenário relevante. Que às vezes você fez agora, mudou um cenário, eu tenho que fazer daqui a um mês. Mas ele coloca um parâmetro mínimo. E aí ele foi lá e falou, do relatório tem alguns pontos aqui que eu fiquei com dúvida. Mas eu já faço minha análise de risco a cada 3 anos. Então, e ainda tem um ponto assim... E aí a gente falou, caramba, você vê onde você vai pegando né? E a importância da consultoria, e a importância da gestão, e que ainda as pessoas falam, mas eu já fiz, mas o cenário é dinâmico, né? Ele compra a ameaça, o risco, né? Porque às vezes a gente falando do seu Rio de Janeiro, hoje,
eu estou inserido dentro de um local que quem está comandando talvez seja o tráfico de drogas. E amanhã ele foi tomado pela milícia, só que eles têm modos operantes diferentes, né? Eu aprendi isso com o Anderson, ele falou, ó, o tráfico de drogas, ele falou, não deixa roubo de carga. Já quando entra a milícia, o roubo de carga está completamente, desde até carga de mamadeira, né? Com a chupeta. Mas ainda tem o efeito liquidificador. E tem a narcomilícia. Que você pega os dois, bota no liquidificador e aí saiu pode a tudo. narcomilícia. Aí pode tudo. Cada um faz um pouquinho de cada coisa. Né? E aí a gente traz para isso aqui, né? Que, pô, análise de risco, essa análise constante do gestor, né? É necessária essa análise constante, essa governança constante do gestor de segurança para os cenários. Né? Eu tenho, assim, para mim, Saulo, eu sempre tive uma questão. O gestor de segurança, ele não deixa de ser um consultor de segurança interno da organização. E aí, quando a gente fala em consultoria, a gente fala em ciclo completo de consultoria. Então, você vai desde o assessment, que é a análise de risco, até a parte ali de gestão da mudança, que é o ver e agir, que a gente estava conversando agora, e a gente entra para uma terceira fase do ciclo completo da consultoria, que é a auditoria. Então não adianta nada, eu faço análise de risco todo semestre, lá como é preconizado pela ISO 31000, pela ISO tal. Ou então quando o risco se concretiza. Ótimo, bacana, meu amigo. Mas eu também opero, tenho data center, eu trouxe alguma coisa de segurança da informação, eu uso a ISO 27000 aqui, e ISO 28000 de logística, eu sigo todas as ISOs. Tá. E aí? Beleza, o que você faz com isso? O pós. Você fez o ver e agir? Você teve força suficiente para mudar aquela cultura? Para mudar aquele status quo da tua operação? Mais ainda, depois que você mudou, depois que você concretizou a mudança, você audita isso de quanto em quanto tempo para massificar essa cultura? Acho que até um ponto. Você audita? Pois é. Né? Isso mostra o nível de maturidade da gestão de segurança. Aí, eu não sei nem se é da gestão de segurança, a gente até evita esse termo, né, Saulo? Mas, assim, processos. Dos processos de segurança, porque assim, fica muito claro que quando a gente chega num determinado patamar, e a gente sempre fala isso, né? Chegar no topo é até fácil, difícil é se manter. Com a segurança é a mesma coisa. Você chegar num nível de maturidade 5, né, nos processos de segurança, o caminho é espinhoso? Mas você chega. O difícil é se manter. O difícil é criar uma rotina de auditoria para estar atento a essas não conformidadezinhas pequenas do dia a dia, que somadas vão gerar uma vulnerabilidade, que somadas vão gerar um evento, um risco. Mas é um risco pequeno, não vale a pena mexer agora nisso, mas isso soma mais um pouquinho e aí você tem um problemão. E aí a gente vê que o problema está justamente na questão ali do ciclo completo mesmo da consultoria, e eu estou falando da consultoria interna mesmo da organização. Não necessariamente, né, contratar uma consultoria, mas é aquilo que você falou, é o ciclo, é fazer o ciclo completo. Aí a gente fala, você está falando de ciclo, se a gente fala de ciclo, a gente remete ao PDCA. E é isso. O assessment ali, você faz o planejamento, depois você entra no ver e agir, a tua execução, depois você monta um plano de ação que você procedimenta tudo que são os teus processos, botou tecnologia ali junto no teu processo e você gira de novo e audita. Então, não dá para inventar a roda, simplesmente tem que fazer. Exato. Tá? E aí precisa de maturidade, né? Precisa ter essa confiança, né? Porque a gente vê que tem muito gestor que fala, não, eu sei fazer. Né? Mas você tem que ter muito seguro para falar, não, cara, eu consigo auditar os meus processos de segurança, eu não tenho medo de ninguém vir aqui e apontar, talvez, porque tem muito disso, né? A gente pega muito essa questão. Quando você fala da auditoria, a pessoa fala, não quero ninguém apontando o meu erro. Mas não é isso. E aí é muito legal você ter abordado isso de ponta a ponta para desmistificar um pouco isso. Isso não demonstra fraqueza, muito pelo contrário, ele demonstra fortaleza, que você como gestor tem os processos bem gerenciados, bem controlados, que você
olha com cuidado, né? Se de fato você conhece a tua operação e está constantemente buscando essa evolução, rodando o PDCA. Peguei na auditoria algum desvio, eu já corrijo, ver e agir, e aí no próximo ciclo de auditoria eu olho se continua eficiente. E olha como é que o negócio é interessante. Você contratou uma consultoria ou você fez a auditoria e você detectou que algo de errado está ali, tem uma não conformidade. Só que o que você faz com essa não conformidade? Você resolve. Você só resolve ou você vai aprender com esse erro? Ou você vai identificar qual a causa raiz do problema para tratar? Porque senão, lá na frente, a mesma não conformidade ela vai surgir. E aí por que a gente está trazendo isso? Porque isso vale para qualquer área da segurança empresarial. E com a logística não é diferente. Exatamente. Tá? E a auditoria, e nessa área de logística, né, a gente tem alguns grandes clientes nessa. E o quão é importante, né, esse processo, e o quão é valorizado, e o quão é um diferencial, né? Eu falo que assim, a auditoria para a logística tem um ponto que é bastante interessante, que hoje está se falando muito, que é a questão do roubo estratégico. A pandemia acabou acelerando isso. Posso só fazer um parênteses? Pode. Você falou, tá se falando muito, tá se falando pouco. Sim, mas... Você é um cara que trouxe que, assim, esse assunto aqui dentro da ICTS. Não, mas eu acho que assim, nos bastidores daqui da segurança empresarial, quem atua na área, e até em outros países, a gente sabe que 70% do roubo de carga, por exemplo, é o sequestro do caminhão, da carga. Ok. Mas o que a gente não está falando é justamente desse roubo estratégico, é aquele que acontece porteira para dentro. E muitas vezes sem violência, se utilizando da fraude, se utilizando de uma lista, de um sistema digital de entrada de placas e de caminhões, por exemplo, para fazer o frete. Estão roubando as digitais, as credenciais dos motoristas, as identidades, para cometer roubo de carga sem precisar dar um disparo, sem precisar usar arma de fogo. Sem se expor. Sem se expor. De forma inteligente. Então, da mesma forma que a gente faz a nossa análise de risco como gestores de segurança, as organizações criminosas também fazem. Isso é fato. Né? Se a gente puxar, toda vez que a gente tem um roubo num CD, se você puxar as câmeras de vigilância da parte externa do teu empreendimento, cara, você vai, se tiver alguma questão de analítico ali, de reconhecimento facial, é quase que certeiro que você vai ter algum elemento daquele envolvido com algum tipo desse de delito envolvido nesse esquema criminoso. É fato. Fato. E vai achar. E aí eu estava indo para a próxima barreira aqui, né? A gente acabou dando alguma pincelada, a gente falou da pessoas, processos e um pouco de outras coisas. E aí a gente entra na próxima barreira de tecnologia e inovação. Agora sim a gente pode falar de tecnologia e inovação. É isso aí. Que vai dar o suporte para os processos, para as pessoas, aí já vem com uma outra camada. Sem processo, eu não consigo falar em tecnologia e inovação. Então, quando eu tenho um processo bem definido, aí sim está na hora de sentar, montar os meus fluxos, né? Montar o meu sistema, customizar os aplicativos, os analíticos. Se eu não tenho o processo os definido, BIs da vida, né? As análises. Mas tem um ponto que eu sempre chamo atenção, até internamente aqui na ICTS, e eu vejo isso acontecer em algumas operações, que você gasta muito esforço para imputar os dados e não sobra tempo para analisar esses dados, para tirar a inteligência desses dados. Então, se você gasta muito esforço com isso, sobra pouco tempo para você analisar, você vai continuar sofrendo com o roubo de carga. Agora, se você é veloz na análise, porque o teu input é praticamente automatizado, cara, você vai tirar muitos insights ali daqueles dados, e se você tiver ainda
um pouquinho. Eu até vi uma reportagem esses dias falando que as empresas já estão assumindo que estão usando inteligência artificial nas suas operações. Cerca de 70% das empresas e 50% de todos os tamanhos elas estão pensando em aumentar o uso de inteligência artificial. Agora, imagina você usar isso dentro da operação logística. Imagina você usar isso para analisar sua massa crítica de dados e começar a identificar perfis, tendências, mas não usando o analista de risco. O que eu estou falando agora é usar a tecnologia a teu favor para já mandar inputs para quem vai operar a questão da gestão de segurança logística, para ele poder agir imediatamente. Essa é a diferença. O que eu talvez faria com 30 minutos, a máquina vai fazer com 4 minutos. Então, segundos, né? Exatamente, segundos, minutos, 1 minuto, que seja. Mas o mais importante é pegar esse dado, essa informação e transformar em ação. De novo, ver e agir. Aí sim você vai ter um resultado bacana, porque você vai estar sempre um passo à frente. E aí sim ele vira uma barreira, ele vira estratégico dentro dentro da estratégia de segurança, e a tecnologia e inovação ela compõe todo esse grande arcabouço que é a proteção de segurança. Vou falar pelo menos do Rio de Janeiro. O que acontece hoje em dia? Toda a área no Rio de Janeiro que não é área controlada pelo Estado é área de risco. E saiu uma matéria recente que está falando em algo em torno de 50%. Exatamente. 50% controlado pelo Estado e 50% controlado por traficantes e milícias. E eu, como carioca, tenho a impressão que acho que é 70-30. 70 para a milícia e para o tráfico e 30 para o Estado. E por que a gente toca nesse assunto? Porque qual é a conclusão mais lógica das empresas que não têm uma área de segurança estratégica? Voltando aqui ao nosso tema. Justamente bloquear a área para entrega. Eu bloqueio por risco. Só que o bloquear por risco, você está deixando de vender. Exato. A empresa está deixando de lucrar. E no final do dia, o que mantém a estrutura de segurança, o que mantém a empresa funcionando, o que mantém todos os setores da empresa funcionando é o que ela vende no fim do dia. Então veja como é que a área de segurança num ambiente desse, tão conflagrado como o Rio de Janeiro, por exemplo, se torna estratégica. E a gente tem cases, né? Se você, não sei se a gente não, lógico, nunca falando detalhes, mas a gente tem cases que a nossa atuação pegando os dados e transformando em inteligência e alimentando a estratégia de segurança, teve um reflexo gigante no resultado da companhia, né? Tem os PDVs, reaberturas de PDVs. A gente fala muito em taxa de sinistralidade, por exemplo. Eu pego o Rio de Janeiro, que é um dos estados ali, junto com São Paulo, campeões de roubo de carga no Brasil, e a taxa de sinistralidade de alguma das nossas operações está em 0,005%. Enquanto que a média? A gente está falando aí de 0,5%, 1%, mais ou menos. Ou seja, os concorrentes, né, aqueles que não estão com a ICTF, têm uma média muito maior de sinistralidade. Eu lembro de ver esse indicador. Tem esse indicador. A gente sempre faz outro indicador bacana. É você pegar lá os dados do Instituto de Segurança Pública, do roubo de carga, e comparar com os eventos que você tem na tua operação. Então, quando a gente vê ali, é um percentual mínimo. E eu estou falando mês mesmo, mês a mês. Né? Mas outra coisa que tem que entrar na conta, né? Não é só os eventos que foram concretizados. São os eventos que foram tentativas de sinistro de roubo de carga. Os evitados. Os evitados. Isso é extremamente importante. Porque os evitados vão te dar uma camada interessante quando você bota no mapa ali quando eu falo de risco, que se concretizou, e quando eu falo de suscetibilidade de risco, que são os quase incidentes. Quando eu boto essas duas camadas, uma em cima da outra, eu tenho uma mancha criminal interessante, que eu posso e devo compartilhar com os órgãos de segurança pública.
porque a gente... Porque eles não chegaram a virar estatística, né? Não, e Porque falando é um quase acidente, é um quase sinistro. Foi evitado. Falando em dados, né, a gente tem os famosos indicadores melancia. Eles são verdes por fora e vermelho por dentro. É só você pegar o que aconteceu no Rio e em São Paulo que você teve uma mudança no meio do caminho do entendimento do indicador. Isso para atender a quê? Para atender a questão das metas. A gente lembra que a gente tem algumas interfaces aí que acabam atrapalhando no meio do caminho o trabalho técnico da polícia, que, diga-se de passagem, é um excelente trabalho. Tá? Sim. E aí, falando sobre isso, né, abrindo um corte aqui, isso que o Anderson falou está no nosso estudo, tá, pessoal? Então, entrem lá para baixar o estudo de roubo de carga Rio-São Paulo, que a gente traz um pouco de detalhes sobre essa questão da mudança de como o Estado, né, alterou a forma de medir, né, de fazer a estatística, e a gente conseguiu pegar dentro do nosso hub de inteligência, com os analistas de dados, pegar essa mudança e como que esse comportamento alterou ali, enfim, na questão de logística e roubo de carga. Porque ele é muito interessante. Se você não se atentar, né, e isso o hub de inteligência aqui faz muito isso, de estar tentando, não são números, mas o contexto completo, né, legislação, alteração de como a Secretaria de Segurança Pública fazem as suas medições, enfim. Então baixem lá que está super interessante. Inclusive a gente vai começar a falar agora de Nordeste, né? Nordeste. E tem um segundo que a gente está fazendo o fechamento de 2023, né? Perfeito. Então tem dois estudos. Tem muita surpresa no por aí. Forno aí que já vai sair. Mas só para corroborar, né? Que é aquilo que você falou. Se o gestor, se as empresas de logística não estiverem atentas, né, a essa mudança de comportamento, você fala assim, você olha os números, você fala, não, pô, melhorou pra caramba. Então, minha ameaça reduziu, tô tranquilo. Quer ver um outro detalhe? Eu olho o quantitativo de incidentes. Número absoluto de roubos. Isso é bom ou é ruim? Depende. Quanto que eu estou perdendo por evento de roubo de carga? Porque se eu estou perdendo pouco, ou se eu tive um evento de roubo de carga e eu perdi 5 milhões, eu posso ter 50 eventos de roubo de carga e ter perdido 100 mil, eu estou melhor ou pior? Com certeza. Então não adianta fazer uma análise quantitativa, essa análise tem que ser qualitativa. Mais um case de sucesso de um outro cliente. Sim. Que estava direcionando esforços de forma errada, gastando, e aí com a análise da ICTS trouxe onde estava o real impacto dele voltado para o negócio. E ele estava olhando quantitativo, e não o impacto do prejuízo financeiro para o negócio dele, da entrega final, né? O quanto que o cliente final dele estava sendo desabastecido. Então, esse case lá foi fenomenal. Uma coisa que a gente sempre fala, outro clichê, né? Vocês vão achar essa frase na internet o tempo todo, mas é verdade. Os novos dados, o novo petróleo são os dados. E é verdade. E hoje você tem muita informação. Você tem muitos dados. Estamos na era dos dados e informação. Só que isso causa um problema também, porque você tem tanto dado, tem tanta informação, que você não consegue analisar, você não chega a conclusão nenhuma. E você só consegue chegar a essa conclusão se você tiver algo bem estruturado para poder fazer essa análise. Não à toa que talvez hoje uma das profissões mais requisitadas no mercado são os cientistas, engenheiros e analistas de dados. Interpretar os dados hoje é fundamental. Eu lembro também que em algum momento alguém falou que o perfil analítico e saber interpretar dados é algo para o profissional de segurança do futuro. Não, isso já está no passado. Já estamos atrasados. Essa é a verdade. Né? Exato. E aí, a gente já está começando o tempo voa, né? Mas já? Não caminhamos para o final, mas pelo último tópico, antes de irmos para o final, a gente falou de inteligência agora, né? E essa importância. E aí a gente fala, acho que agora um pouco dos próximos passos e desafios, né? O que a gente aqui da ICTS, né? O que a gente enxerga do mercado, o que a gente enxerga como futuro, falando para o nosso público de logística, fazendo desse grande compilado desses especialistas que vieram aqui e o que a gente vivencia, né?
nos nossos clientes? Que a Assim, gente pode Saulo, passar? eu particularmente, eu acho que a gente evoluiu bastante. Eu mesmo, né, vim do meio militar, né, fui oficial temporário, como vários dos colegas que tiveram aqui, e até então a formação era essa, né? Mas a gente evoluiu, hoje a gente tem universidades, tem cursos de gestão de segurança, tem a ASES, por exemplo, algumas outras instituições, a ABSEG, por exemplo, são as duas maiores, enfim. E a gente, como área, a gente tem evoluído bastante. Os gestores têm evoluído. Eu acho que alguém aqui comentou também que antigamente a segurança ficava no subsolo. A gente já está no terceiro andar. Então já está melhorando um cadinho. Exato. Né? E a gente tem evoluído bastante. Com essa evolução também vem muita responsabilidade. Então, assim, eu vejo muito desafio para a área logística quando a gente fala de segurança. Eu não vejo a médio e longo prazo uma melhora no cenário de segurança pública, muito pelo contrário. A gente que roda aqui pelo nosso Brasil, a gente sabe que o cenário está cada vez piorando, cada vez mais. Quando a gente conversa com clientes de outros países, aqui da América do Sul, o cenário também não é diferente. Então, eu vejo um mega desafio por conta do cenário de segurança pública. E ele vem... não saiu ainda o anuário de segurança 2023, mas a percepção que a gente tem é que realmente ele deva... haja uma piora, né? Assim, não temos os dados para a gente cravar. É o que a gente sente na ponta, né? A gente ali vivenciando o cliente, vivenciando o dia a dia do cliente e os projetos que a gente está tocando, seja os esportes, os recorrentes, a gente vê que tem havido uma aflição, né, nessa questão. Tem um ponto que é interessante, assim, até que a gente não tem tido ocorrências de sinistros concretizados com o mesmo volume que a gente teve no ano passado. Isso eu estou falando de operações nossas, tá, Saulo? Isso quer dizer que a gente está sendo eficiente. O que diz que a gente está sendo eficiente, assim, a gente está tendo mais evitados por ação ou humana, né? É o caminhoneiro ali que foi bem treinado e já viu a patrulha da polícia militar e já é aquele caminhoneiro que não passa, por exemplo, pela lateral da Avenida Brasil, perto ali de Guadalupe, porque ele sabe que vai perder a mercadoria. Exatamente. A torre de controle, né, que a gente acabou não falando aqui, acabou passando batido, mas a torre de controle que está fazendo um monitoramento ativo da logística, dos eventos e rapidamente ele starta ali um bloqueio de um caminhão e acaba evitando um assalto. Então, o que a gente tem visto os quase incidentes, os evitados, eles aumentaram bastante. Então, assim, a gente tem sido mais eficiente por conta dos evitados, tem sido mais eficiente porque os concretizados também diminuíram, mas, assim, se a gente cochilar, a coisa desanda. Segurança não tem jeito, né? A gente não pode relaxar. Teve um cliente também que nos procurou porque ele estava tendo problema com milícia, por exemplo. E aí teve a morte de um miliciano. E aí ele, morreu o miliciano, eu estou tranquilo agora. Não... Só que morreu o miliciano, já vai entrar outro no lugar, se não entrar uma outra facção muito mais violenta do que aquela. Se não sai um e aparecem dois, né? Ainda tem isso. Então, eu não vejo um cenário muito favorável em termos de Brasil e muito menos em termos de América do Sul. Por exemplo, saiu agora o Brasil, acho que é o quarto país com mais roubo de carga no mundo. Acho que perdia para o México, né? México, Estados Unidos e Índia. Alguma coisa assim. E você falou de América do Sul, né? E a ICTS tem uma atuação global, sim. né? E a América do Sul a gente tem alguns clientes e a gente vem percebendo esse movimento mesmo, né? Você teve uma experiência recente... A gente pode falar de alguns países, por exemplo, Chile, que era uma Suíça
sul-americana, né, hoje já não é mais esse mar de tranquilidade. A gente pode falar de Equador, a gente pode falar de Colômbia. Então, e o pior, são países que, diferentemente do Brasil, não têm tradição em tecnologia. Aqui a gente sofre tanto, que a gente até investe. Investe. Não, e a gente fala de sistema bancário, né? O sistema bancário mais moderno do mundo, lógico. É o que mais sofre. O Brasil é uma escola de fraude, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre sendo... evoluindo na questão de controles e de combate à fraude, etc., de tecnologias. Então, a gente acaba sendo pioneiro. E a mesma coisa acontece em outros segmentos, e na logística não é diferente. Então, acho que esses desafios, assim, de estruturar, de ter uma segurança estratégica, para que os gestores, né, se estruturem, né, a área de dados, né, você falou, não adianta eu ter um monte de controle e não fazer nada com aquilo, né, aquilo não virar uma inteligência, essa inteligência não abastecer a tua operação de forma preventiva, né, de forma a você evitar, você acabou de falar, a gente tem visto o número de evitados ser maior do que o concretizado, ou seja, não é que parou de acontecer, você está sendo mais eficiente na tua prevenção. Talvez o pessoal tá mais treinado, os sistemas de segurança estão ali, o CCO tá muito mais atento. A gente falava lá na indústria que fazer segurança era a mesma coisa que carregar uma pedra morro acima. Você tem que estar sempre empurrando, porque se você relaxar, a pedra te atropela e aí você vai ter que pegar a pedra lá embaixo, porque depois que você tem um sinistro, cara, você tem que começar do zero lá, você vai ter que começar a reconstruir, a fazer um monte de análises, fazer análise de risco tudo de novo, revisitar tudo, por causa de uma ameaça ali que enxergou uma vulnerabilidade, concretizou o risco e acabou. Você vai ter que começar tudo de novo. E é esse ponto mesmo, né? Você pode ter o melhor sistema, você pode ter a melhor área de segurança. Se você se acomodar, o inimigo não se acomoda. O inimigo está ali à espreita, ele está observando qualquer fragilidade na tua operação, não tenha dúvida que ele vai explorar essa fragilidade e vai concretizar o intento criminoso dele. Exato. E chegamos... Olha só, hein? De primeira, hein? E a gente nem ensaiou, cara. Nem ensaiou. É isso aí, a melhor coisa. Agradecer o pessoal aqui dos bastidores. Obrigado, né? Pessoal. Pessoal, o Anderson, aula, né? Tem nem que falar, eu sou fã desse cara. Vocês vão ver ele bastante aqui, né? Ele vai conduzir aqui o podcast. Eu acho que, né, deixar você fazer esse encerramento, depois eu vou dar os recadinhos aqui, a gente vai para casa, mas foi um prazer ter você aqui comigo, cara. É algo que a gente construiu juntos e eu estava ansioso por esse momento e foi muito bom. O prazer é meu, Saulo. Acho que você sabe o quanto que esse ano de 23 foi complicado para mim. Pessoal, eu tive que me ausentar por uma questão de saúde, mas assim, eu brinquei com o time na época que meta é para ser batida, então foi mais uma meta aí que a gente superou. E esse programa, ele tem, para mim, né, que já dei aula, enfim, em curso de gestão de segurança, em curso de formação de vigilante, para mim ele tem um significado muito especial. Como eu falo sempre, é um legado, sabe? É o que a gente vai deixar para as gerações futuras, é o que a gente vai formar a turma que está aí já batendo na porta para começar o seu cargo de gestão. Então, assim, é um programa que foi desenhado aí pela ICTS Security com muito carinho, tem muitas mãos envolvidas aqui, muitas mesmas, e a gente fica muito feliz em participar do projeto, em estar junto. Eu vou estar mais tempo aí com vocês e espero trazer mais provocações. Exato. Muito bom. Pessoal, então, recados finais aqui, sigam as nossas redes, né? Siga a ICTS no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tem todos os nossos vídeos, todos os episódios, então é muito bacana, compartilhem, baixem o nosso estudo, né? Tá muito legal, né? A gente tem conseguido fazer um barulho muito interessante, é uma visão diferente, né, do que o mercado vem fazendo, então
A gente está cada vez mais na vanguarda, querendo produzir conteúdo, né, ajudar os gestores. Então, esse projeto aqui realmente é muito especial. Então, obrigado por estarem com a gente aqui mais dessa vez, né, mais um episódio. Esse grande encerramento do setor, quando a gente falou de setor de logística. E 2024 promete, a gente vai trazer grandes nomes, né, muito aprendizado e vai ser muito bacana. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.